Hola cariños, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nuestra corrección da língua espanhola. Tudo bem, sexto ano? Vamos lá começar a nossa aula de correção. Bom, peguem o livro de vocês, abram na página 63 e vamos lá conferir as respostas. Aqui começamos no número 1. Escribe la forma conjugada de la perífrase verbal de estar más gerúndio. Bom, aprendemos na aula passada que a formação do gerúndio, ele sempre vem acompanhado desse verbo estar, formando assim uma perífrase, né? Chamamos de perífrase verbal essa união de estar mais o gerúndio, para dar aquela ideia de ação sendo executada no presente momento. Então, aqui nós temos várias ações utilizando o verbo estar. Lembrando que esse verbo estar aqui, ele vai ser conjugado de acordo com a pessoa da frase, tá? Quando ela estiver determinada aqui, por exemplo, ó, ellos, yo, nosotros, tá? Determinada por aqui. E esse gerúndio é a formação do verbo que estiver aqui, que é o verbo principal, acrescentando NDO, dependendo do verbo, ou IENDO, certinho? Então, vamos lá. Siempre están hablando mucho. O que aconteceu aqui? Primeiro, eu tive que conjugar o verbo estar em ellos, terceira pessoa do plural. Então, ellos están. E o verbo hablar no gerúndio, como eu falei para vocês, ó, verbo de primeira conjugação, é só acrescentar a NDO. Tudo bem? Então, tranquilo. Están hablando. Agora, a letra B. Aqui eu tenho que conjugar o meu verbo, passar para o gerúndio, né? O verbo pensar e conjugar o verbo estar em primeira pessoa, em yo. Então, vai ficar, ultimamente estou, primeira pessoa, pensando. Estou pensando mucho en la vida. Tranquilo? Agora, letra C. Ahora mismo, nosotros estamos, e o verbo salir no gerúndio, saliendo. Bom, aqui, repararam que a formação do gerúndio ficou IENDO? Porque é o verbo de terceira conjugação, tá legal? Lembrando que primeira conjugação, ando, segunda e terceira conjugação, ó, segunda e terceira conjugação, iendo. É só acrescentar esse terminalzinho, essa terminação aqui ao seu radical, a sua raiz, a parte estrutural do verbo, ok? Então, ahora mismo estamos saliendo de la escuela. Letra D. Nosotras. Agora, nosotras já está aqui, ó, a pessoa. Então, nosotras estamos. Nosotras estamos. E o gerúndio do verbo ver. Estamos o quê? Viendo. Estamos vendo uma película. Película é filme. Anotem aí uma palavrinha importante para o nosso conhecimento. Ó. Película significa filme, ok? Vamos lá? Letra E. Yo. Agora, novamente, se eu estou em yo, o verbo estar fica estou. Yo estou. E o verbo escrever no gerúndio, escribiendo. Ok? Ele é de terceira conjugação, eu acrescentei IENDO. Assim como esse verbo aqui também, verbo ver, de segunda conjugação. Tudo bem? Ó, reparem, ó. Esses três verbos aqui, salir, ver e escrever, eu utilizei IENDO para formar o gerúndio. E o verbo pensar e hablar, que terminam em ar, primeira conjugação, eu já acrescentei ANDO. Ando e ando, assim como em português, cantar cantando, né? Falar falando. Aqui em espanhol, hablar hablando e pensar pensando. Igualmente em português. Vamos lá? Número 2. Pon el verbo en una acción presente que se encuentra en curso, utilizando la perífrase verbal estar más gerúndio. Bom, a mesma coisa. De acordo com as ações acontecendo no presente momento, nós vamos usar a perífrase verbal estar mais gerúndio, tá? Para demonstrarmos essa ação verbal. Então, se a ação está em curso, está acontecendo uma situação naquele determinado momento, essa ação ela vai ser demonstrada através do estar mais gerúndio.
no me gusta que me interrumpam mientras estou lendo. Vamos lá traduzir. Eu não gosto que me interrompa enquanto... Outra palavrinha interessante aqui para vocês anotarem aí, tá? Vou até escrevê-la aqui embaixo. Pronto. Mientras significa enquanto, ok? Então, não me gusta que me interrompam enquanto estou... Tive que conjugar em primeira pessoa porque eu estou em Joe aqui. E o verbo ler. Deixa eu só colocar aqui. O verbo ler. Reparem que ele é diferente dos outros. Por quê? Ele não começou com I-E-N-D-O. Ele tem Y-E-N-D-O. Agora, por que aconteceu isso? Vocês lembram que eu expliquei para vocês que essa irregularidade aqui só acontece quando eu tenho a junção de 3 vogais numa mesma palavra? Pois é, como esse verbo aqui, ele tem o E, a terminação dele, o radical dele termina em E, esse lê aqui, se eu acrescentasse esse I-E-N-D-O, ficaria E-I-E-N-D-O. Então, seriam 3 vogais juntinhas. Para que isso não aconteça em espanhol, tá? Que isso em espanhol não é comum, como em português, eles vão substituir o I que ficaria aqui pelo Y, ok? Que em espanhol se chama Y. Esse Y aqui se chama Y. Tranquilo? Então, eu tenho essa irregularidade aqui apenas nesses casos, ok? Eu expliquei isso para vocês lá na videoaula da semana passada. Vamos lá? Prosseguindo, então. Agora aqui, na letra B. Hay mucho ruido, ou seja, há muito barulho. No entiendo lo que el profesor está diciendo. Bom, gente, o professor é ele, certo? É com quem estou falando, é ele. Então, ele, eu vou conjugar o verbo estar. Ele está, certo? Então, a terceira pessoa do singular, o verbo estar, acompanha essa mesma pessoa. Ele está. E o verbo descer, no gerúndio, ele é um verbo de terceira conjugação, ó, terminado em ir. Eu acrescentei I-E-N-D-O. Descer, diciendo. Tranquilo? Letra C. Carlos. Quem é Carlos? Ah, professora, Carlos é ele. Muito bem. Terceira pessoa do singular, certo? Se fosse em português, seria ele. Em espanhol, será quem, gente? Lembraram aí? Vamos botar aqui, só para vocês relembrarem, ó. Em espanhol vai ser esse aqui, ó. Ele, tá bom? Então, ele está, certinho? De acordo com a pessoa da oração. Ele está. Agora, o verbo pedir no gerúndio. Terminou em terceira conjugação, eu acrescentei I-E-N-D-O, tá? Só destacar aqui. Aqui, ó. I-E-N-D-O, certinho? Então, vamos lá. Carlos está pidiendo ajuda para a casa de repouso de los viejos. Vamos traduzir? Carlos está pedindo ajuda para a casa de repouso dos velhos, dos idosos, tá? Letra D. Es muy tarde. ¿Por qué no estás durmiendo? Bom, vamos lá. É muito tarde. Por que você não está dormindo? Olha aqui, eu tive que conjugar em tu. Então, eu usei o verbo estar conjugado em tu. Tu estás. Certo? Agora, o verbo dormir não é de terceira conjugação? Então, eu acrescento o radical, a terminação, I-E-N-D-O, dormindo. E repararam que esse verbo aqui teve uma pequena alteração, ó. Ele, quando vai para o gerúndio, ele sofre alteração de O para U. O verbo é dormir, e quando ele foi para o gerúndio, ele ficou durmiendo e não dormiendo, tá? Ele é um verbo irregular. Eu também expliquei sobre ele lá na videoaula anterior, da semana passada, tá bom? Qualquer dúvida, gente, volta lá, reveja essa aula. Los camareros, pontinho, pontinho. Galera, quem são los camareros?
Los camareros, eu me refiro a ellos, certo? Quem são os camareros? São ellos, ou seja, terceira pessoa do plural. Então, eu tenho que conjugar o verbo estar na terceira pessoa do plural, naturalmente. Aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho o verbo estão, que é referente à terceira do plural, ellos están, e o verbo servir, terminando em INDO, porque ele terminou em terceira conjugação, é o verbo de terceira conjugação, ok? Sirviendo. Esse também é um verbo que sofre uma alteraçãozinha. Olha aqui, o verbo é servir e quando vai para o gerúndio, sirviendo, tá? Igual dormir, durmiendo. São raros esses verbos, não são os mais comuns, mas existem essas irregularidades, tá? Em alguns. Precisamos conhecê-las. Número 3. Escreve segundo o modelo. Onde está tu amigo? O verbo estudar. E a resposta está estudiando. Então, vamos lá. Onde está Luiz? O verbo é dormir. Luiz está dormindo. Na verdade, aqui tem até um equívoco, ó. Seria dormindo, tá, gente? Tá errado aqui. Luiz está dormindo, ok? Letra B. Onde estão os ninhos? Estão jugando. Tranquilo? Por que estão? Porque são los niños. Los niños são ellos. Olha aqui, ó. Los camareros não são ellos? Los niños também são ellos. Então, eu tenho que conjugar o verbo estar em terceira do plural. Ellos estão e jugando, porque o verbo é jugar de primeira conjugação. Letra C. Donde está tu padre? O verbo é trabalhar. Tu padre é ele, certo? Então, ele está trabalhando, certo? Eu terminei aqui com o ANDO porque o verbo é de primeira conjugação. E a letra D. Donde estão mis amigos? Mis amigos são ellos, certinho? Assim como los niños. Então, estão, tá? O verbo fica aqui no plural para concordar com mis amigos. E merendando, porque o verbo terminou com ar. Então, também eu vou acrescentar o ANDO. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido, tenham acertado aí ao máximo, tá? Um beijo para vocês, que Deus les bendiga, carinhos. Besitos.